como fazer a leitura no mundo de tanta informação, você poderia estar se perguntando. Bem, eu te garanto que, ainda que estejamos numa época em que as informações corram como jamais correram no mesmo dia, as informações disponibilizadas de qualidade valem muito e os valores éticos expressos pelas grandes obras da humanidade ainda continuam intactos. Olá! Hoje eu quero conversar contigo a respeito de um tema bem importante, que é a leitura. Você sabe, a leitura é uma capacidade fundamental para o ser humano se locomover no mundo. A nossa palavra leitura vem do latim e inicialmente significava a capacidade de uma pessoa em colher, em recolher, em apanhar os melhores frutos, em escolher as melhores coisas, em captar com os olhos as melhores situações. Daí essa capacidade passou a significar a maneira de perceber as letras e sua melhor maneira de organizar as ideias que elas transmitem. A leitura do mundo precede a da palavra, do texto escrito. Ler é captar com os olhos os desenhos que se apresentam para nós. Ler é perceber sinais, desenhos e movimentos. Ler é perceber os melhores frutos desta árvore que é a vida cotidiana, a nossa existência. Quando lemos, temos por objeto um texto. E o termo texto é também uma palavra que vem do latim e significa tecido. Trama de linhas, melhor dizendo, um texto é encadeamento de uma narração. Nesse sentido, quando lemos, nós estamos colhendo com os olhos os melhores pontos de uma trama tecida. Na mitologia grega, acreditava-se que a existência tanto dos deuses quanto dos humanos estava submetida à atividade das moiras, as fiandeiras divinas. A vida na Terra era concebida como uma obra de tecelagem, e tecer a própria vida era uma atividade poética. A própria ideia de poesia vem daí. Os gregos diziam que um combinado de pontos produz alguém, ou seja, por poesia se entendia a vida de uma pessoa capaz de produzir coisas, transformar situações, criar, escrever, ler. Mas ler aqui era, antes de tudo, ser capaz de interpretar. Então, quando se fazia poesia, fazia-se a vida. Por isso, desenvolver o gosto pelo aprender por meio desse colher com os olhos é fundamental. Aprender coisas novas é ser poesia, é ser produtivo. Quando desenvolvemos o gosto pelo processo de sempre agregar coisas novas, nunca deixamos de aprender. E isso acontece geralmente quando ainda somos crianças, bem pequenas. Infelizmente, nem todas as crianças têm a chance de se desenvolver e aprender a gostar de aprender, e acabam criando barreiras. Há inúmeros motivos para isso, desde a falta de incentivo dos pais e responsáveis até uma educação ruim e falha com a imaginação da criança, que se constitui no elemento fundamental ao desenvolvimento da fantasia, como maneira de aprendizado das coisas. Sim, a fantasia das crianças é a metodologia pela qual as próprias crianças aprendem. A fantasia e a imaginação são ferramentas muito importantes para elas poderem lidar com o mundo à sua volta. E essas ferramentas irão acompanhá-las pelo resto da vida. A fantasia e a imaginação são instrumentais que se articulam junto com outras capacidades e se desenvolvem na medida em que crescemos e podem ser acessadas ao longo da vida. Essas ferramentas são acessadas por meio da leitura. A leitura é uma forma de nos conectar com conteúdos variados. Sem a leitura, é difícil recarregar as ferramentas necessárias para que a nossa vida seja mais bem equipada para enfrentar as dificuldades e os desafios mais diversos possíveis. Mas como fazer a leitura
no mundo de tanta informação, você poderia estar se perguntando. Bem, eu te garanto que, ainda que estejamos numa época em que as informações corram como jamais correram no mesmo dia, as informações disponibilizadas de qualidade valem muito e os valores éticos expressos pelas grandes obras da humanidade ainda continuam intactos. Por isso, os valores expressos e trabalhados por grandes obras literárias não perdem o seu peso e sua relevância. Os ensinamentos de obras como a Odisseia de Homero, a Bíblia, a República de Platão, a Eneida de Virgílio, os Lusíadas de Camões, os Sertões de Euclides da Cunha ou os Analectos de Confúcio ou Bhagavad Gita continuam relevantes. É comum vermos hoje certos apelos a leituras rápidas, a leituras que são, na verdade, audições de livros, os chamados audiobooks, muitas vezes ouvidos em velocidade aumentada em 3 vezes. Ouvir livros é um recurso interessante, é algo a mais que as novas tecnologias nos possibilitam. Porém, isso não substitui a leitura atenta e calma e apreciativa. A leitura é um exercício de interpretação do mundo, é um ato da vontade individual. Não confunda ouvir um audiobook com a sua própria leitura de um livro que exige meditação. Sim, há níveis de leitura que exigem mais concentração e mesmo grande esforço de meditação para se compreender o conteúdo. Compreender requer esforço, requer exigência de sua parte. Nem todo livro, nem todo conteúdo, nem toda história exige de você um elaborado esforço de compreensão, mas todo texto exige atenção. Quanto mais você está familiarizado com a tessitura do texto, mais rápido e fácil as ideias que percorrem essa trama são colhidas pelos seus olhos, isto é, pelos olhos de sua mente. Quanto mais conhecemos as ideias expressas num texto e quanto mais nos familiarizamos com elas, mais fácil de interpretá-las será. Porém, nem sempre as ideias são bem conhecidas, pois há textos que são muito antigos e pertencentes a culturas muito distantes de nós. Textos antigos, por exemplo, são difíceis de interpretar. A Bíblia mesmo foi escrita há muito tempo e as culturas que interagiam com as histórias que são contidas nos textos já não existem mais, como a Babilônia, a Assíria ou a Pérsia. A própria cultura do Egito Antigo deixou de existir faz muitos séculos. O próprio povo de Israel ficou muito tempo fora da terra da Palestina e a língua do Antigo Testamento, o hebraico, se perdeu. Restou o que está registrado na Bíblia, mas não se sabe como era falado e nem como era a sua dinâmica. O mesmo acontece com o grego da Odisseia de Homero ou com a Bhagavad Gita, escrita em sânscrito. Porém, isso é para especialistas. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Aqui nos interessa discutir a importância da leitura para a vida. Como ler com qualidade? A primeira regra é não se preocupar com a quantidade. Não interessa o tanto, mas a qualidade da leitura que você realiza. Ler com qualidade é o que realmente interessa. Para isso, você precisa dominar o texto. E dominar o texto é conhecer o texto em sua estrutura. Você precisa fazer os seguintes apontamentos. Quem é o autor? Que capítulo você está lendo? Qual é o livro? É um artigo? Se é artigo ou capítulo, qual é a ideia proposta pelo autor ou autora? Ele ou ela deixará isso evidente na introdução, no resumo ou nas primeiras linhas do texto. Você precisa buscar isso no texto. São perguntas ao texto que o tornarão conhecido para você. Tome como meta de leitura compreender a estrutura do texto. Por isso, descubra como o autor ou a autora estruturam a sua ideia, seja no capítulo, ou no artigo, ou no livro todo. Em artigos, é comum que isso seja explicitado no início, mas é importante que você busque compreender a sua estrutura e faça um esforço,
que sirva de mapa mental para que você possa perceber a ideia do autor de um modo bem plástico, isto é, visual. Se você fizer isso com todos os artigos e capítulos de livros que precisa ler, você aumentará em muito sua capacidade de compreensão das ideias acerca dos conceitos sobre os quais está se dedicando. Não se esqueça de consultar sempre o dicionário quando se deparar com as palavras que desconhece. Anote as palavras e os seus significados. Não se preocupe em repetir. A repetição lhe dará a memorização dos significados. E lembre-se, a leitura com qualidade abrirá a você um leque de maior compreensão. Ao final da leitura do artigo ou capítulo, é ideal realizar uma ficha de leitura ou resumo. Isso fixará melhor as ideias coletadas da leitura. Não se esqueça, leitura é colher com os olhos o melhor fruto daquilo que se vê criticamente. A segunda regra é devagar e sempre. Não se importe em ler mais de uma vez, quantas vezes forem necessárias. A leitura é um exercício de transformação contínua dos indivíduos. A cada nova leitura, agregamos informações, percepções, sensações, modos de ver e considerar, jeitos de entender, possibilidades e mesmo sentidos sociais que vinculam ou desvinculam. O importante é que haja constância, que haja permanência. Ler bem 3 páginas é melhor do que ler mal 100. Não se preocupe em ler muitos livros. O importante é ler bons livros. Compreender corretamente a ideia de um autor já fará de você um vencedor. Mas você deve se perguntar: o que é um livro bom? Bem, um livro bom é um livro que dialoga com temas comuns àqueles livros que foram julgados pela humanidade e passaram pelo crivo da qualidade do tempo e hoje permanecem como monumentos da cultura humana. Livros como a Divina Comédia, de Dante Alighieri, Dom Quixote de la Mancha, de Cervantes, Crime e Castigo, de Dostoiévski, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, entre outros, são livros que tratam de temas comuns à humanidade. Temas que são contemporâneos, temas que lidam com nossos dramas mais íntimos e nossas tentativas constantes de negar nossa patifaria egoística. Os grandes temas da humanidade são tratados por essas obras e eles sempre aparecem em bons livros. São temas como a finitude, o amor, a compaixão, a solidariedade, o ódio, a justiça, a capacidade de perdoar, a incapacidade de superar o egoísmo, entre outras situações bem humanas. A terceira regra é atenção e esmero. Eu disse que a qualidade importa mais do que a quantidade. Isso já pressupõe atenção e esmero. Você deve estar concluindo em seu pensamento, não é mesmo? Porém, eu quero enfatizar isso aqui porque a atenção é algo que faz a diferença definitivamente. Você já não teve a experiência de estar lendo um texto e a certa altura se dar conta de que não se lembra de absolutamente nada do que leu até aquele momento? De não ter compreendido nada? É uma experiência muito comum. Muitas pessoas passam por isso. Elas simplesmente dispersam no meio da leitura. Conseguem pensar em outros assuntos enquanto estão lendo. Pensamentos invasivos soam ao mesmo tempo em que a leitura está sendo realizada. Isso é falta de atenção. Por isso é importante ter foco, é essencial. Sabendo que existe esse problema, é preciso que você se prepare para a leitura. Os objetivos do autor ou da autora precisam ser encontrados nas primeiras páginas do texto, caso seja um texto acadêmico. Um romance é mais suscetível de haver idas e vindas, mas é preciso que um bom leitor e uma boa leitora tenham em mente que para a leitura ser facilitada é preciso que os objetivos do texto sejam captados o quanto antes. Por exemplo, a Odisseia de Homero traça logo nos primeiros versos o objetivo da obra, que é narrar a volta de Odisseu,
ou Ulisses, segundo a tradição latina, para Ítaca, sua terra natal, depois da guerra entre os gregos e troianos. Após essa informação, o leitor poderá acompanhar a trajetória de Odisseu ao longo da obra de Homero. A atenção é uma atividade sua, é sua responsabilidade ter foco. Quando lemos, estamos realizando uma atividade criativa de decifrar símbolos que revelam o mundo. E a cada vez que praticamos essa ação, nós temos a possibilidade de avançar mais e mais no conhecimento do mundo. E isso pode ter reflexos positivos na sua vida. Podemos melhorar a nossa maneira de ver a situação ao nosso redor. Isso nos dará vantagens competitivas no mercado de trabalho, na maneira de perceber a realidade e não acabar caindo em discussões inúteis. Melhorará a nossa capacidade de ver a situação política, de analisar a situação econômica e cultural, de considerar o melhor momento para mudar ou permanecer, para arriscar ou conservar, para tentar coisas novas ou simplesmente, não menos importante, não cair em ciladas, como acreditar que é possível pôr vinho novo em odre velho, se é que você me entende. Antigamente, a leitura era considerada um processo para sábios e magos. Apenas magos poderiam adentrar ao mundo das palavras e decifrar o que elas escondiam. Ainda há um tom de magia nesse processo, não porque as palavras de fato possuam caracteres mágicos, escondam poderes mágicos, mas porque as palavras ainda possuem algo que continua valioso, que é o saber. Se você aprender a gostar de decifrar as palavras e a compreender os seus significados, elas revelarão a você um mundo que está abaixo da superfície, que vai além do senso comum. Mas para isso você vai precisar ter foco, vai ter que ser atencioso, vai ter que colher com os olhos o que mais importa das letras. A atenção é o seu eu organizado decifrando mundos. Bom, eu quero saber o que você pensa a respeito. Compartilhe o seu ponto de vista aqui nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Porque organizar a vida e planejar o primeiro dia do resto de nossas vidas é a ordem do dia. Veja, o que eu compartilhei até aqui com você é apenas um recorte de tudo que pode ser dito sobre a leitura. É uma interpretação das coisas a partir do meu ponto de vista, que é sempre a vista de um ponto. Sobre as coisas da vida, bem, eu não digo que você não mereça, mas eu digo que amar é gratuito. Seja grato, nos vemos no próximo vídeo.